Hoje, as leituras que nós ouvimos, elas são vocacionais. São leituras que nos falam do chamado de Deus. Deus que se encontra conosco, Deus que nos chama, Deus que nos prepara e depois nos envia para a missão. E quando nós ouvimos a palavra vocação, muitas vezes vem na nossa cabeça só padre e freira. E não é isso. Vocação não é só para padre e freira. Todos nós temos uma vocação, ou podemos dizer até duas, né? A primeira vocação é a santidade. Todos nós, no nosso batismo, somos chamados a sermos santos. E depois Deus nos dá uma segunda vocação, uma vocação específica, seja para ser padre, para ser freira, seja para ser esposo, esposa, né? Ser pai, ser mãe. Então é uma outra vocação que a partir dessa eu vou me santificar para cumprir aquela primeira vocação que Deus me chama a santidade. Então a vocação não é um privilégio de alguns, ela é um chamado que Deus faz a todas as pessoas, não é só para algumas pessoas, mas para todos nós. Então Deus nos chama a segui-lo, a amá-lo e a servi-lo, cada um com seus dons, cada um com aquilo que Deus deu, né? Com a sua realidade, com a sua vida. Então nós somos chamados e nós não merecemos, mas Deus ainda assim nos escolhe para sermos colaboradores no seu projeto de salvação. E quando nós falamos chamado, né, que Deus nos chama, que Deus fala conosco, às vezes a gente pensa também que Deus vai aparecer na nossa frente, uma voz vinda do além vai falar conosco e aí vai ficar tudo mais fácil, mais claro de seguir a Deus. E nem sempre é assim, pode até acontecer, mas pelo menos eu nunca tive essa experiência, né, de Deus aparecer na minha frente, de falar comigo assim, de forma que eu escute realmente, né? Não é bem assim que acontece. Na primeira leitura de hoje, até parece mais ou menos que foi assim que aconteceu com Isaías, né? Isaías, ele está no templo de Jerusalém e ele começa a descrever a sua experiência de chamado por Deus através de imagens que mostram aquilo que era o entendimento de Isaías sobre Deus. Então Isaías coloca aqui alguns elementos, alguns símbolos que mostram que Isaías sabia que Deus é grande, é poderoso. Então Isaías fala o seguinte: vi o Senhor sentado num trono, havia serafins ao seu lado. Eles exclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está repleta de tua glória. Começaram a tremer as portas e o templo encheu-se de fumaça. Não quer dizer que tenha sido exatamente dessa forma, né? Pode ter sido, mas pode ter sido apenas uma forma de Isaías dizer da grandeza de Deus, da santidade de Deus, e que interiormente Isaías estava sendo chamado por Deus a cumprir a sua missão. Só que Isaías começa a se sentir pequeno, frágil, indigno diante da vocação que Deus o chamava, né, de ser profeta, de anunciar a verdade e denunciar o erro. Então Isaías fala: sou apenas um homem de lábios impuros. Mas depois que Isaías fala isso, Deus envia serafim, né, um anjo que, tendo na mão uma brasa, vai até Isaías, toca sua boca e diz: assim que isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Então, assim que o anjo toca a boca, os lábios de Isaías, ele é purificado por Deus. Então, ele que se sentia indigno, se sentia impuro, agora purificado por Deus, agora tendo a autoridade de Deus, ele diz o seu sim. Ele fala: aqui estou, envia-me. Então Isaías, mesmo tendo medo, ele é preparado por Deus, depois aceita a missão dizendo: aqui estou, envia-me. Então essa primeira leitura é a vocação de Isaías. Depois, na segunda leitura, nós temos a vocação de São Paulo. O texto de hoje existem duas formas, né? A que está completa no folheto e a que está no folheto também, mas a forma breve, que foi a que nós escutamos. Mas a forma completa, que também está no folheto, o comecinho dela, fala sobre o chamado de São Paulo. São Paulo, ele se sentia indigno, se sentia o menor dos apóstolos, o mais impuro, porque São Paulo, até então chamado de Saulo, foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele era um que ia atrás dos cristãos e mandava fazer maldade com os cristãos. Então ele não se sentia digno de ser chamado apóstolo. Então ele fala:
eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja. Mas Jesus aparece para Saulo, né, depois é chamado de Paulo, e faz com que ele se converta, né, que ele mude a sua vida. Então Saulo passa a ser Paulo, e de um perseguidor ele passa a ser um anunciador da igreja, um dos maiores, inclusive. E ele fala: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. A sua graça comigo não foi estéril. Então ele sabe que tudo aquilo que ele fez não é por poder dele, foi pela graça de Deus, né? Ele não é melhor que ninguém e não é por mérito dele que ele fez alguma coisa, mas a graça de Deus que agindo nele não foi estéril, né? São Paulo tem a humildade de dizer que não foi ele que fez, mas foi Deus que fez por meio dele. Ele sabe que ele não é melhor que ninguém e que ele não tem poder nenhum para fazer alguma coisa. Então a graça de Deus nele não foi em vão, não foi estéril. Então essa segunda leitura fala do chamado de São Paulo. E no Evangelho temos o chamado de Pedro. Pedro e seus companheiros que passaram a noite toda tentando pescar, né? Eles passaram a noite toda lançando as redes lá no lago, mas não conseguiram nada. E aí Jesus chega, na parte da manhã, sobe na barca de Pedro e diz: avança para águas mais profundas. Na verdade, Jesus, no primeiro momento, ele pede para Pedro afastar da margem, para que Jesus pudesse pregar para as pessoas que estavam ali ao redor, né? Jesus usou a natureza a seu favor para pregar, né? Jesus afastou um pouco da margem e o vento que jorra, que vai da água para a margem, levava a voz de Jesus, né? Jesus pregava para as pessoas que estavam ali. Depois que as pessoas foram embora, Jesus disse, né, mais uma vez para Pedro: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Pedro era pescador profissional, né? Jesus trabalhava com madeira, né? Não tinha nada a ver com pesca, e começou a dar palpite ali para Pedro: lança as suas redes em águas mais profundas. Pedro sabia que tinha tentado a noite toda, não tinha conseguido pescar nada, e sabia que aquele momento não era um momento propício para pescar. Mas Pedro fala: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Então Pedro, mesmo sabendo que não ia acontecer nada, ele aceita aquelas palavras porque Jesus pediu. Então ele é obediente a Jesus. E o Evangelho fala que eles apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Tiveram que encher as duas barcas, né? Tiveram que pedir ajuda da outra barca que estava ali. E aí Pedro atira-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Simão e seus companheiros ficaram assustados com aquilo que eles tinham visto, com aquele milagre da pesca, e Jesus diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E aí eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então aqui temos o chamado de Pedro e também dos que estavam ali com ele. Então Jesus anuncia a Simão qual vai ser a sua nova vocação, né? Não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E cada um de nós, assim como Pedro, tem o seu papel, né? Seu papel na igreja, na barca que é a igreja. Porque aqui no Evangelho, esse barco de Pedro é uma metáfora, é uma comparação com a igreja de Jesus, né? A igreja é comandada por Pedro, pelo Papa, né? Hoje Papa Francisco. Então quando Jesus sobe na barca de Pedro, significa que Jesus está nessa barca que é a igreja. E Jesus nos chama a, na igreja, colocarmos os nossos dons a serviço, pescarmos pessoas para Deus. E Deus nos chama mesmo sem nós termos merecimentos, né? Deus tem os seus critérios, que só Ele conhece. Deus escolhe quem Ele quer e Deus chama e envia quem Ele quer também. Então foi assim com Isaías na primeira leitura, foi assim com Paulo na segunda leitura e foi assim com Pedro também no Evangelho. Todos eles se sentiam indignos, se sentiam despreparados. Nós também muitas vezes nos sentimos assim, mas isso para Deus não é problema nenhum, né? Deus pode nos capacitar, Deus pode nos enviar, nós só não podemos ter desculpas para fazer a sua vontade, né? Eles num primeiro momento deram desculpas, colocaram dificuldade, mas depois mudaram de vida, mudaram de ideia. E nós, né? Que desculpas que nós colocamos na hora de seguirmos a Deus. Apesar das nossas fraquezas, das nossas misérias, Deus conta com cada um de nós, Deus nos purifica
e Deus nos envia para a missão, para lançar as nossas redes em águas mais profundas, né? Primeiro nas nossas famílias, depois também nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Sermos pessoas melhores para mostrar esse amor de Deus aos que Deus coloca na nossa vida. Então, para encerrar, nós podemos resumir tudo isso, né, que nós ouvimos nas leituras de hoje em 4 pontos. O primeiro, que somos todos imperfeitos, mas Deus nos chama a si mesmo, né? Mesmo com as nossas imperfeições, Deus conta com o nosso serviço. O segundo ponto, nós não precisamos nos preocupar, porque é Deus que age em nós, né? Como diz São Paulo, é a graça de Deus que vai fazer alguma coisa, não somos nós, né? Pela nossa força realmente não ia sair nada, mas é a graça de Deus que atua em nós. Terceiro, Jesus está conosco dentro do nosso barco, e mesmo que algumas tempestades venham, Jesus não deixará o nosso barco afundar, né? Jesus, no tempo propício, trará a calmaria. E o quarto ponto, todas as vocações são importantes e se complementam, né? Muitos pensam que a vocação do padre é mais importante, a vocação da freira é mais importante, não é, né? Todas as vocações têm o seu papel, têm a sua importância, e uma vai complementando a outra, uma vai ajudando a outra. Sem o padre, não tem o sacramento do matrimônio, por exemplo. Mas sem o casal, sem a família, não tem também o filho que pode ser padre. Não tem nenhuma vocação que é mais importante que a outra. Todas são importantes, todas se complementam e todas têm o seu papel na sociedade e na igreja, que é esse barco de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.